Estamos recebendo Eduardo Pazuello, deputado federal, general do Exército Brasileiro, um grande homem, um grande líder que nos ajudou, nos defendeu e nos salvou na pandemia. Foi ele que comprou todas as vacinas que permitiram que o Brasil superasse aquele momento tão difícil. Agora, como deputado federal, atuante, um defensor do Estado do Rio e mais do que qualificado para discutir temas polêmicos e complexos, ele tem feito sua participação como deputado em pautas significativas, como, por exemplo, a segurança pública. E o tema de hoje, que eu o convidei para debatermos, para conversarmos, é justamente esse: segurança pública versus Estado do Rio, com toda a sua complexidade. Deputado federal Eduardo Pazuello, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Barra Mansa faz parte do complexo de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda. É a nossa casa, a nossa área. Resende foi onde a gente se formou na Academia Militar, onde nós trabalhamos muitos anos aí com paraquedismo na Skydive Resende. E depois que eu te conheci, a gente passou a frequentar Barra Mansa de novo. Tenho filha que morou aqui em Barra Mansa, tenho 2 netos aqui da região também. Então é a minha casa também. Eu também considero aqui essa cidade de Barra Mansa, obviamente a equipe de Resende, de Volta Redonda. É um local muito conhecido meu, que cria um sentimento de pertencimento. Então, antes de mais nada, é muito bom estar aqui com vocês. Sobre segurança pública, antes até de entrar numa pergunta ou outra, eu queria dizer para ti que a segurança pública é a base da organização social. As sociedades, as pessoas se organizam em torno da segurança pública, em torno da sua própria segurança, da sua própria defesa. É assim que funciona, desde que nós começamos a história da humanidade. Os grupos se reúnem e se reuniram por segurança e defesa, contra outros clãs, outras tribos, outros países, contra animais. Esse é o motivo de estarem juntos. E ao longo do tempo, as pessoas foram perdendo a compreensão que se você desestruturar a segurança, a defesa desse grupo, todos os outros fatores vão se desorganizando, se desestruturando. Você acaba perdendo a saúde, perdendo a educação, perde a ordem urbana, perde o desenvolvimento, perde a família, perde o esporte, perde a cultura. Tudo que impacta na vida social, inicialmente, ela está amalgamada pela segurança. Então, é fundamental que todos estejam ligados nesse assunto. Todos os governantes federais, estaduais e municipais, todos os políticos e, por que não, toda a sociedade tem que estar atenta a isso aí. Na verdade, a segurança ela é a base do pacto social. Sim. Onde cada indivíduo abre mão do seu direito legítimo de defesa, onde o Estado assume esse papel para a defesa de todos. Sim. E onde o ambiente de segurança se permite desenvolver a educação, a saúde, o lazer. Perfeito. E todos os outros elementos, a cultura, o desenvolvimento social como um todo. Bem, esse pacto social ele está comprometido à medida que nós percebemos, e talvez seja só uma percepção, e penso que essa é o grande âmago do debate, quando a nossa percepção é de que o Estado não está nos dando a segurança que nós esperamos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente analisa os números da segurança pública, a gente percebe que os dias de hoje nós temos menos homicídios, menos sequestros, percentualmente, menos mortes violentas do que há 20 anos. Há muito tempo eu não ouço falar de um sequestro. Eu me recordo que na década de 90, geralmente aos domingos, nós vimos no Fantástico arrastões nas praias de Copacabana e Ipanema. Há quanto tempo a gente não ouve falar disso? Mas, por outro lado, nós ouvimos falar de pequenos assaltos, de tiroteios em locais mais conflituosos de tráfico de drogas. A gente ouvia falar disso
mas nós não tínhamos a imagem. Perfeito. Com o advento do celular e a facilidade da gravação de imagens, de vídeos, E divulgação de pela internet. registros imediatos, divulgação imediata, a gente passa a ter uma percepção muito mais quente, muito mais próxima, a gente se vê mais próximo daquilo do que era antes. E Antes não tinha, agora tem. E causa a sensação de insegurança. Aumenta a sensação de insegurança. Você tem toda a razão. A gente observa os índices, a gente vê uma polícia muito mais capacitada, muito mais equipada, muito mais preparada, bem paga, com drones, com equipamentos de visão noturna, com blindados, com armamentos não letais, com armamentos letais, com tropa especializada, batalhões arrumados. Ou seja, a estrutura, a capacitação, a ação policial cresceu. Eu não tenho nenhuma dúvida. E aí eu vou entrar num outro ponto. Concordo plenamente contigo sobre a sensação de insegurança. Ela está ligada diretamente ao grau de percepção que aumentou. Então, aumenta o grau de percepção do que acontece, as pessoas estão mais ligadas nesse assunto. Obviamente, a internet disponibiliza isso para todo mundo. E, obviamente, você passa a se sentir inseguro também pelo que você está vendo. Se você não estivesse vendo, em tese, você se sentiria mais seguro. É uma realidade. Mas isso não pode, em hipótese alguma, esconder a realidade do problema. Sim. Nós vivemos áreas no Rio de Janeiro muito conflitadas. Então, nós estamos falando de facções que se organizaram, milícias que se organizaram, elas se mesclaram. Então, hoje, a facção é milícia, a milícia é a facção, é a narcomilícia. Então, é preciso compreender que o crime organizado, ele cresceu logisticamente, cresceu operacionalmente, se expandiu no terreno, passou a ter outras buscas por grana, cobram pelo gás, pela água, pela net, cobram para abrir uma loja. É uma verdadeira máfia. Essa máfia é real. As pessoas pagam por tudo no território que é dominado pela narcomilícia do Rio de Janeiro. Não é só o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje é um plus. A maioria, digamos, dos recursos auferidos por essas facções e milícias vem, obviamente, da extorsão das pessoas em todos os aspectos. As pessoas estão ali sendo extorquidas. E aí vem o outro lado da moeda. E para essas pessoas, aumentou a insegurança? Para essas pessoas que estão nas áreas mais conflagradas e que estão sendo extorquidas, a insegurança é real, o risco é real. É preciso lidar com isso tudo para entender também que nós, nos últimos anos, tivemos muita dificuldade com a polícia militar, com a polícia civil, de cumprir a etapa de reduzir ou evitar que se agrave o problema com a DPF 635. Eu não posso acreditar que um juiz da Suprema Corte Brasileira tivesse a intenção de causar isso. Eu não tenho dúvida que quando foi colocada a DPF, foi em busca de melhorar alguma parte da problemática que estava ali. Mas o resultado foi ruim. O resultado foi o aumento nas capacidades do crime organizado, das áreas que eles atuam. Isso é muito ruim para nós. Hoje, eles estão mais fortes, ocupam mais territórios e usam táticas de terrorismo contra a população civil. Então, isso tudo está em paralelo, né? Tudo está em paralelo. A percepção, a segurança pública no asfalto, colocar dessa forma como asfalto, obviamente, e o morro, a favela ou comunidade, como quiser chamar, nas áreas mais conflagradas. E a gente precisa entender como é que a gente vai lidar com isso aí. Eu tenho conversado bastante com o governador Cláudio Castro, que está muito ligado nesse assunto. Não é um assunto simples. Às vezes a pessoa, o governador não está preocupado com segurança, está muito preocupado com segurança. Mas as ações, os resultados são difíceis. Você vai fazer uma ação policial numa favela ali, como o atual complexo da Israel, e os traficantes, milicianos, narcomilícia, como a gente quiser chamar, para evitar a ação policial, atiram
nos cidadãos que estão andando na Avenida Brasil. Não são tiros a esmo, não é uma bala perdida. São tiros para matar cidadãos, para criar uma comoção e a ação policial perder a impulsão de ação, a impulsão do ataque. Isso é uma manobra diversionária, militar, terrorista. Então, é preciso compreender. O mundo civilizado já olha para facções como o Comando Vermelho e o PCC como eminentemente terroristas, grupos terroristas. O atual governo brasileiro não assim considera. Considera apenas criminosos. Não são só criminosos. Aproveito a oportunidade de fazer uma pergunta que muita gente deve ter dúvida. Toda vez que a situação ela fica insustentável, é chamada a Força Nacional ou o Exército para atuar nessas áreas mais conflagradas no Rio de Janeiro. E sempre há uma polêmica sobre a capacidade de atuação do Exército naquelas circunstâncias e naquele tipo de território, naquela atuação intranacional. Não é de confronto com uma invasão externa, mas é o Exército atuando como polícia. O senhor, com toda a sua experiência como militar, com sua vida e seu preparo, que o senhor é totalmente fora da curva, o que o senhor pensa disso? Como que o senhor vê a atuação do Exército nessas áreas conflagradas pelo tráfico de drogas em território urbano? Bem, isso é uma pergunta muito mais fácil para mim responder, porque obviamente eu vivi isso a minha vida militar inteira. Eu, por opção, eu me especializei muito cedo. Eu vim para a Brigada de Infantaria Paraquedista como tenente e servi na brigada em todos os postos da carreira, no Rio de Janeiro. E fui para as Forças Especiais, comandos, Forças Especiais, também muito cedo. E vivi as operações do Rio de Janeiro desde a ECO 92, todas elas até a intervenção em 2018, cada um numa época da carreira, mas sempre dentro das operações. Então, é preciso te dizer que eu tenho sim uma visão muito, digamos, transparente, muito profunda sobre a problemática do emprego de tropa e do resultado do emprego da tropa. Nós tivemos uma experiência em 2014, onde o governo federal tomou a decisão, junto com o Estado do Rio de Janeiro, de fazer uma ação criando uma área de pacificação em todo o Complexo da Maré, do perímetro do Complexo da Maré, que são 15 favelas. Com a criação da área de pacificação, você passa a todas as ações serem sob o comando de um oficial general. Nada mais acontece ali dentro daquela área que não esteja sob o comando daquele oficial general. O cara é investido de um grande poder. Inclusive, a parte policial é feita por uma delegacia da Justiça Militar, uma DPJM. Tudo isso foi um modelo, foi uma experiência. O Exército ocupou, tomou, investiu, tomou, ocupou e manteve, que são verbos, né? Investiu, tomou, ocupou e manteve as 15 favelas do Complexo da Maré por 14 meses. Não havia mais crime ali dentro. Não havia mais assalto ali dentro. Não havia sequestro ali dentro. O tráfico de drogas era apenas interno. O que acontecia, é óbvio que se manteve dentro da própria favela. Mas foram 14 meses onde todos os dias a tropa andava em todas as ruas daquele complexo. O objetivo da área de pacificação, da força de pacificação, dentro de uma área de pacificação, era trazer o grau de criminalidade, o grau de segurança, nós chamamos de grau de pacificação à época. Criamos um grande aplicativo com vários pequenos pontos de análise, entre eles, por exemplo, a entrada das equipes das concessionárias, a abertura do comércio,
a retirada do lixo, a existência de carros abandonados e por aí vai. As observações que davam a sensação de pacificação. De retomada do poder público E daquela área que é abandonada. todos Ou esses perdido. graus de pacificação nas 15 favelas foram reduzindo. O grau pior, né? Ou seja, foram melhorando o grau de pacificação, reduzindo a criminalidade. E após 14 meses, nós entregaríamos para as UPPs, que deveriam ser instaladas, 2 UPPs. Inclusive, o local das UPPs foi preparado pela tropa para entrar o programa das UPPs. E o Beltrame estava sempre conosco, acompanhando a operação. Tivemos ali relações com delegados, com Polícia Federal, com Polícia Civil, com todo mundo. A Polícia Militar sempre tinha uma companhia inteira conosco, trabalhando todo dia, baseada no 22. É preciso entender que, ao final, nós saímos e a polícia não entrou. O programa perdeu a continuidade naquele momento. Beltrame acabou perdendo a força de implementar as 2 UPPs da Maré. O Exército teve que sair e se perdeu todo aquele trabalho de 14 meses. Preciso entender que, sim, dependendo da missão, obviamente, do poder de mando, da liberdade de manobra, da tropa que se emprega, dos meios que se emprega, as Forças Armadas têm condições de sobra de fazer o seu papel, de pacificar qualquer região do nosso país, ou conflagrada no Rio de Janeiro, ou não. Seja região de favela, de floresta, de montanha, de pampa, em qualquer lugar, ou no mar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? E posso te dizer, tem sim, desde que a missão seja clara, os meios sejam disponíveis e a liberdade de manobra seja adequada para aquilo. Você não pode entrar numa missão e, a partir dali, você ser condenado por todas as instâncias. Por fazer aquilo por que fazer você deve aquilo que fazer você no exercício devia da sua fazer. função. Perfeito. Então é preciso entender esse detalhe para te dizer a resposta. Sim, existe. Agora, colocar a tropa imediatamente, agora, para fazer uma ação em 15 minutos, na véspera, para subir o morro e descer o morro, desculpa, isso Covardia. não resolve nada. É covardia com a própria tropa, é covardia com todo mundo, porque você não tem capacidade de ir estruturando, preparando, treinando. Então, cada tropa que entrava na força de pacificação era previamente preparada para tudo aquilo. E a substituição, ela era muito inteligente para não perder a continuidade das ações. E eu participei disso como chefe de Estado-Maior da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. É muito bom ouvir isso do senhor, quem participou, porque muita gente dá opinião sem nem ser militar, ou não tendo participado, Pois é. e partindo de uma teoria que não foi colocada à prova. Então é completamente diferente nós ouvirmos isso do senhor, e eu te agradeço esse testemunho. Eu vejo que no estado do Rio hoje, nós temos um diferencial, assim, 2 momentos com uma distância de 10 anos, muito claros, né? Há 10 anos atrás, eu estava ali assumindo a prefeitura em Barra Mansa, e nós não tínhamos viaturas da polícia. Pois é. Os policiais estavam em greve por não terem salário. Então era aquela greve de diminuição de tempo. A polícia não pode parar, mas ela não trabalhava como deveria, né? Nós vimos desse período ali no final do governo Sérgio Cabral, início do Pezão. Tivemos aquela algumas transição greves de pesada polícia, Espírito dos bombeiros. Santo, teve vários lugares no Brasil complicado. Eu me lembro que nós não tínhamos viatura. Viatura da polícia, e quem tem mais de 20 anos vai se lembrar disso, era um Gol. Golzinho da Já Volkswagen. pegou o Gol? Eu peguei o Fusca, cara. A Patamo, Chevrolet. O único Fusca que eu cheguei a ver é aquele que fica na Central do Brasil. Uma tela decorativa ainda. Mas, veja bem, há 10 anos nós tínhamos Gol. Hoje, o governador Cláudio Castro ele entregou 724 viaturas, 4x4, picapes, semi-blindadas, com blindagem nos vidros dianteiros, o que dá uma sensação e efetivamente uma segurança muito maior para a nossa tropa do que era há 10 anos atrás. E numa distância curta de tempo, uma janela temporal pequena, 10 anos, né? De um estado que não se tinha condição nenhuma de locomoção, os salários atrasados, as fardas
o armamento ultrapassado, ainda se tinha Os boa FAL do parte Exército, da tropa tudo com FAL emprestado. com 38, depois entraram os 380 e depois as 40 e 9mm, foi evoluindo, mas a gente vê que tem um investimento contínuo na tropa. E a motivação, inclusive, dos policiais hoje é diferente do que era antes. Existem anseios, existem necessidades a serem contempladas, é óbvio que existem. Mas o momento de hoje, numa janela de 10 anos, é muito diferente desse pretérito. Muito. Né? E a gente tem que fazer um registro de que, sim, investe-se em segurança pública, em tecnologia, em compra de armamento, em valorização da tropa, em ações de suporte à polícia no combate ao crime e, efetivamente, principalmente ao tráfico de drogas. Então a gente tem que fazer esse registro elogiando e parabenizando o governador Cláudio Castro num momento pré-eleitoral, pensando que aquele que vier a sucedê-lo deve ter esse alinhamento. Porque se já não está fácil, dessa maneira, com essa postura, com esse ânimo, se nós perdermos esse tipo de liderança, a deteriorização do que já está feito vai acontecer. E é rápido. A precarização de um avanço vai ser terrível. Então a gente precisa manter uma linha de desenvolvimento com um nome, uma análise de segurança que seja muito efetivo. Eu não tenho dúvida. Eu concordo contigo. Eu vejo a polícia muito mais estruturada do que era antes. E Corta aí, Bruno. Ô filho, olha aqui, vem cá. Já, a gente tá gravando um vídeo, você abre a porta, tá aí, Ele você é vai um fazer. viado, cara. Porra, porque você não segurou o moleque? Você viu ele aí, porra? Tô fudido. essa pode. Vamos continuar nesse pedacinho. Bruno, vamos fazer aqui uma pausa aí, vamos fazer uma brincadeira aqui. Passa Pode óleo na porra da porta, caralho. Cadê a porra do azeite? Vai lá Tem que buscar o trancar, azeite. cara, tem que ter chave na porta. Vai Não, lá, mas Bruno. tem que passar o azeite. Vamos lá. Pode ir, Bruno? Depois não. de uma pequena interrupção Não, feita pelo deixa- meu filho Alexandre, É, a gente pode continuar. tá, mas agora eu vou continuar onde eu tava, que eu sei como é que tava. Vamos lá? Sim. Você tem razão. A polícia hoje é muito melhor preparada, as coisas estão muito mais efetivas, mas eu quero te colocar um ponto-chave, que é um ponto da minha visão sobre a estratégia necessária. Eu tenho levado isso ao governador, ao secretário de segurança, aos prefeitos, porque, obviamente, a segurança primária é a dos prefeitos, tá? A guarda municipal é a polícia municipal, o nome que você quiser usar. A ordem pública, a ordem urbana, isso tudo é responsabilidade dos prefeitos e impacta diretamente na segurança pública. Então, é preciso entender um pouco disso. Isso não é só função do Estado. A organização do ambiente que vai permitir ou não o Claro. desenvolvimento da atividade criminosa. Claro, é Perfeito. claro. E nesse contexto, você vê mais prefeitos também se dedicando mais à segurança pública. São mais prefeitos que puxam, por exemplo, o programa Segurança Presente e correm atrás que essas bases sejam montadas. Existem programas muito bons, um deles é o Segurança Presente, ele é real. Isso aumenta a capacidade de presença e ação ostensiva e pronta resposta de policiais. Esse programa é muito bom. E dando oportunidade aos policiais do próprio quadro a terem uma atividade extra, não tendo que buscar... Não tendo que buscar o bico, né, meu irmão? Exatamente. Não tendo que buscar o bico. externo, valorizando esses homens, valorizando a tropa. Ganha um din-din, melhora o salário e, obviamente, mantém o cara na atividade fim. Porque essa política de aumentar as folgas para que o policial busque melhorar o seu salário nessa folga, com bicos, essa política foi um desastre para a polícia. Um desastre para a polícia. O policial tem que ser muito bem pago e trabalhar na corporação voltado à segurança pública. E não posso pagar bem o policial, dou mais folga e deixo ele correr atrás de bico. Isso é uma catástrofe para a segurança pública, é uma catástrofe para a instituição. Então, a entrada de um programa
que usa parte dessas folgas de forma oficial e de forma, vamos dizer, segura para aquele militar, para aquela pessoa militar que está ali. Isso foi um programa fantástico. A gente tem várias ações nesse sentido, mas antes de entrar em ação política do deputado Pazuello, eu quero continuar falando sobre segurança pública na sua visão macro e te dizer que, na minha visão, o que é necessário para nós termos efetividade no combate é compreender a palavra coordenação. É difícil para pessoas que não têm a experiência, o conhecimento da área, entender a palavra coordenação. As pessoas adoram a palavra comando. Centro Integrado de Comando e Controle, não é bonito? CICC. CICC não é Centro Integrado de Comando e Controle. O CICC é Centro Integrado de Coordenação e Controle. CICC é interna corpore. É dentro da força. E não na ação interagências. O CICC comando, o Centro Integrado de Comando e Controle, é interna corpore de cada instituição. Você tem comando e controle dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Receita Federal, você tem comando e controle, chefia e controle quando não tiver comandante. Mas você colocou agências trabalhando juntas, você tem Centro Integrado de Coordenação e Controle. E essa é a diferença das ações pontuais que as Forças Armadas conduziram no nosso país ao longo dos anos. Quando nós agimos para dar segurança na Olimpíada, no PAN, nos Jogos Mundiais Militares, na visita do Papa e tantas outras ações que foram feitas, como o BRICS, hoje, você cria o Centro Integrado de Coordenação e Controle. E você cria um Centro de Operações de Segurança Integrada. Você bota à mesa todas as agências e instituições que lidam e vão dar resultado na segurança pública. Eu falei isso já 1 milhão de vezes. Você não consegue manter sentado à mesa de um Centro Integrado de Comando e Controle para subordinar o Exército à Polícia Militar, ou subordinar a Polícia Civil à Polícia Federal, ou subordinar a Polícia Rodoviária Federal ao Bombeiro. Não existe subordinação nisso, existe coordenação. Precisa fazer os termos de cooperação para cada ação, para cada operação, para cada missão, dando as missões, se dando as missões cada um. Eu estou cooperando com o que eu tenho. Eu sou a Receita Federal, eu faço o apoio nos crimes do colarinho branco, eu sou a Polícia Rodoviária Federal, eu apoio no controle das estradas, eu sou o Exército, eu apoio na logística, eu apoio na distribuição de equipamentos, eu faço a contenção em alguma área, eu sou polícia militar, eu faço... Ou seja, cada um no seu termo de cooperação de uma estrutura integrada. É preciso compreender que nós temos que avançar e sairmos das estruturas integradas pontuais para cumprir esta ou aquela missão, ou este ou aquele momento, e nós irmos para combater a narcomilícia com estruturas permanentes de coordenação, com todos os órgãos ali dentro. Preciso compreender essa estratégia definitivamente. É preciso compreender que nós não podemos continuar com amadores tratando o assunto. Nós precisamos compreender isso e que isso vai nos trazer o resultado para baixar, para nós voltarmos a ter controle sobre as áreas hoje dominadas pelo tráfico e pela milícia e nós trazermos ao final a segurança e a sensação de segurança que vai fazer com que o carioca, todo o povo do estado do Rio de Janeiro se sinta efetivamente seguro. E aí, a partir daí, vem tudo. Aí vem educação, aí vem saúde, aí vem investimento, aí vem desenvolvimento, aí vem cultura, aí vem arte, aí, irmão, aí vem tudo. Uma sociedade organizada, segura, Exatamente. que se permite investir Perfeito. e se envolver em outras ações. Perfeito. Bem, nesse sentido, nós podemos falar também, e aproveitando o ensejo de tudo que o senhor explanou sobre segurança presente,
falar do projeto do Segurança Presente para Barra Mansa. Pô, isso é muito bom. Mas antes disso, vamos fazer uma pausa para o café. Voltando à pauta Segurança Depois do Presente. café, né? Eu quero iniciar, general, agradecendo a participação, o empenho, a forma como tem se dedicado o nosso atual prefeito de Barra Mansa, prefeito Furlani. Pô, bom demais. Ele tem realmente tido uma força de vontade que nos anima só de ver. Eu, depois de 8 anos como prefeito, é natural que a gente comece a fazer as coisas numa velocidade já administrada, né? A gente começa a entender um pouco melhor o fluxo e a gente vai acomodando as ações dentro das possibilidades. E é bom que nessa transição venha um cara que está com toda a vontade e oxigena. Eu defendo que a alternância do poder é importante para oxigenar. Fundamental, fundamental. 2 mandatos são necessários, 1 é pouco, 2 são necessários, mas um terceiro seria demais, porque a equipe se acomoda. O Furlani aproveitou toda a minha equipe, mas deu uma injeção de ânimo oxigenando aquilo, botando a famosa chinchada, botando a galera para andar na base da chinchada, dando uma arrochada para a galera voltar a atuar com o mesmo gás e ter na cidade que eles têm capacidade para fazer. Não tenho dúvida. Nesse ensejo, o Segurança Presente, que já era um pedido antigo que eu vinha fazendo, ele começou a evoluir e a sua aproximação com o Furlani permitiu que isso tenha uma nova expectativa e um novo prisma. Compartilha com a gente. Olha, desde a época que nós estávamos conversando, você era prefeito ainda, a gente fala da Companhia Independente da Polícia Militar e isso já é uma realidade, né? Nós vamos ter a Companhia Independente já agora, é uma coisa que vai estar acontecendo, é a base para depois sair um batalhão. Isso é a concretização de uma visão de segurança. Barra Mansa precisa de um batalhão, precisa seguir os caminhos até chegar a um batalhão. Tem custo, tem investimento. Inclusive Resende de Volta Redonda, porque ele via aqui no meio do caminho, permitindo que os efetivos de lá e de cá não venham para Barra Mansa. Não há dúvida. É assim que acontece em todos os lugares. A cidade vai crescendo, os distritos viram municípios, vai dividindo a estrutura de polícia, depois vai crescendo. É normal, está dentro da normalidade a gente aspirar virar uma companhia independente, já está virando, e, obviamente, se transformar no futuro próximo num batalhão. A logística disso, os custos, o pessoal, o equipamento, tudo tem que ser trabalhado, faz parte do caminho. Barra Mansa vai ter um batalhão. E na troada de você usar melhor a sua estrutura, os seus equipamentos, é o programa Segurança Presente. Um programa fantástico, já falei aqui há pouco no programa, na nossa conversa, e houve a oportunidade da gente colocar emendas para indicar bases do programa Segurança Presente no Estado. E também, a parte da conversa que nós tivemos lá atrás, a gente indicou aqui para Barra Mansa uma base de segurança presente que vai ser instalada esse ano. Já está em tratativas finais, o reconhecimento da área ela já está acontecendo e a parte de pessoal sendo estruturada. Nós acreditamos que até outubro, por aí, a base vai estar funcionando. Esse ano ela vai funcionar. E isso traz presença pelo nome, ocupação e, obviamente, a segurança e a sensação de segurança necessária. Eu acho que ainda tem um plus nisso. O Segurança Presente, quando ele determina a atuação específica em algumas áreas, permite que aquele policiamento por ronda extensiva seja realocado. Lógico. Porque você tem o policiamento de proximidade ali e permite que o ostensivo seja posicionado em outros locais da cidade. Então, otimiza a maior, tropa, otimiza o teu recurso, né? Que são as pessoas, equipamentos, viaturas. Mas isso só vai funcionar redondo quando o município também tiver a sua estrutura de guarda municipal do tamanho que precisa ter. Às vezes, o orçamento impede que o prefeito tome decisões de ter uma guarda municipal do tamanho que o município precisa ter. Porque cada município é de um tamanho. Às vezes você tem uma população concentrada, às vezes você tem uma população toda ela espraiada, como por exemplo a Barra Mansa. O senhor levantou a bola, eu vou cortar, hein? A gente, quando assumiu a prefeitura, fez grandes investimentos na guarda. A guarda, como a Polícia Militar, não tinha nem viaturas.
E aí eu fiz uma compra de viaturas em 2017, fiz outra ano passado, entregando uma frota totalmente nova para o fulano. E quando assumisse, já pegasse essa frota Uhum. renovada. Além disso, a gente fez o primeiro plano de cargos e salários Da guarda. da Guarda Municipal Boa. de toda a região, que virou uma referência. Isso é bom. Valorizando os nossos guardas, porque a guarda de Barra Mansa é diferenciada, sempre foi. São guardas que se determinam a fazer um trabalho de excelência. Não agrada a todo mundo, porque eventualmente uma canetada gera uma multa Pois é, a grana. e alguém não vai querer pagar. Mas quando, eu sempre digo isso, né? Quando alguém para o carro na porta da sua casa, na porta da sua garagem, Você reclama. você reclama para a guarda. Mas quando você precisa parar o seu carro na porta de alguém, é só um minutinho. É. E aí o dono diferente, da né? casa não pode reclamar. Enfim, a gente não consegue agradar a todos. Mas a gente tem aqui uma guarda que é responsável, motivada, cooperativa, que auxilia o município nos momentos da dificuldade. Ela sempre esteve ao nosso lado ali. E, em contraponto, nós sempre fizemos a valorização. O que eu não consegui fazer, e a gente está conseguindo resolver agora com o apoio do nosso governador, é retornar o armamento da guarda. Porque um prefeito anterior a mim, ele deixou vencer os portes de arma, vencer a munição, e aí não fez a requalificação dos policiais, dos guardas, para renovarem os seus portes de arma. A Guarda Municipal perdeu a sua competência para estar armada, a sua qualificação para estar Qualificação, armada. né? E agora a gente está conseguindo resgatar isso. Tu sabe que as pessoas têm uma visão muito errônea de guarda municipal armada, como se todos os guardas estivessem com uma pistola do lado, ou um fuzil. Não tem nada a ver com isso. Você tem que entender o que é progressividade do emprego e proporcionalidade do emprego. Então, tem momentos que o guarda, ele só está ali com uma caneta. Tem momentos que o guarda está com uma caneta e um cacetete. Tem momentos que ele está com uma pistola não letal, um gás de pimenta, um colete. Tem momentos que ele está só com uma lanterna. E tem momentos que ele vai crescendo. Você tem que ter condições de dar segurança às pessoas que estão naquele momento e à própria equipe que está ali. Então, uma parte da guarda tem que estar em condição de cumprir uma missão com algum tipo de armamento. Desde que seja o cacetete, ao armamento menos letal e até, por exemplo, uma espingarda 12 de chumbinho, de chumbo. Tu dá um tiro, não mata ninguém, mas tu espanta todo mundo. Eu vou até Então, além, general. essa visão, precisa entender que não é todo mundo armado o tempo todo. Cada missão, cada local, cada risco define, obviamente, que tipo de equipamento e armamento a guarda tem que utilizar. Isso é um progressivo, isso precisa ser cuidado com esse trabalho, e acho que com o tempo as coisas vão se encaixando da maneira correta. Mas olha, eu vou até um pouco além. O senhor veja que um vigilante patrimonial, ele anda armado. Sim. A qualificação desse vigilante talvez não seja tão grande quanto do guarda. Sim. A experiência profissional dele, os anos de serviço talvez não sejam tais quais o do guarda. E a expectativa da sociedade sobre a atuação desse servidor, desse vigilante, não é tal qual se tem no guarda. Porque a gente pensa no guarda municipal, a sua atuação no controle do trânsito ou até no controle patrimonial dos próprios públicos Às do vezes tem uma município. coisa mais profunda, né? Mas quando há um momento de conflito, todo mundo espera que o guarda ele tenha uma atuação de polícia. Se tiver uma necessidade onde você se enxergar exposto ou necessitando de um apoio imediato do uso da força policial, você olha para o guarda e espera que ele tenha aquela postura e a solução para o seu problema e para a sua dor. Só que ele está desarmado. E aí não há um compasso entre a sua expectativa de amparo daquele homem e o que aquele homem tem de recursos para poder corresponder à sua expectativa. Bem, vamos conversar sobre isso. Porque você tem um vigilante patrimonial, a ação dele é passiva. O risco dele é na ação passiva, bem limitada, e, obviamente, o posicionamento de um segurança patrimonial numa área mais
conflituosa, de maior risco, ou se você tiver um material de muito valor, obviamente você tem ele numa guarita, você tem ele no vidro blindado, você tem ele com uma proteção de 2 portões. Mas a ação é passiva. Quando você vai uma ação ativa, é diferente. Então, mesmo na visão da guarda, tem momentos onde ele é passivo. A ação passiva, em princípio, não é armada. Não precisa ser. O risco de chegar num confronto, num conflito, ele é muito pequeno. E aí não vale a pena o risco da arma. Mas todas as vezes que a ação for ativa, você tem que estar em condição de defender as pessoas que estão ali e a própria equipe que está fazendo a segurança. Essa análise do quanto armar, que tipo de arma, é que precisa ser muito bem cuidada. Lembro que hoje as armas não letais ou menos letais, como gostam de falar hoje, porque obviamente dependendo da arma e do local que atire pode causar um dano letal, mas é muito difícil, então mas assim mesmo é menos letal, ela já resolve bastante coisa conflituosa, dependendo para que aquilo que aquele guarda está ali. Se a ação ela é passiva, uma munição menos letal resolve o problema. Se a ação é ativa, o risco aumenta muito. Então, com o tempo, a parte operacional ela vai se amoldar a essas ações. Eu não tenho nenhuma dúvida que a capacitação de uso das armas letais e não letais é necessária para o guarda. Eu não tenho nenhuma dúvida que o comando operacional da guarda tem que entender exatamente o que ele precisa para cada operação. E quando você bota uma arma, e vai junto o risco de estar a arma. Bom. E essa análise precisa ser feita. E, obviamente, com o tempo, as pessoas vão aprendendo. Então não vai ter um general, um coronel, um cara que viveu a vida inteira ali, né? Naquele momento. Precisa se desenvolver essa doutrina, precisa desenvolver. Quando você fala de doutrina militar, você tem gente que pensa nisso há 400 anos, 300 anos. A doutrina está estabilizada. Agora, quando você faz criar uma nova doutrina do emprego de armas por uma guarda municipal que nunca teve a expertise, isso sim é um desenvolvimento de doutrina. E vai acontecer. O importante é a lógica. A lógica está muito bem feita. Aproveitando a sua visita, vou lhe fazer o convite para a próxima. Bora? Penso que esse tema da Guarda Municipal seria muito adequado nós fazermos um bate-papo convidando os guardas municipais da região toda aqui para o nosso estúdio Grande prazer. de auditório do Grupo Cabum. E nós convidaremos também o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, o major, foi promovido, não podemos errar patente. Pode errar patente, meu irmão, dá uma merda. Major Daniel Abreu. Bom. O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa é muito atuante. Ele implementou ações que têm repercutido resultados imediatos e são perceptíveis para todos nós. E é um sujeito que tem que estar conosco nesse debate. O senhor permitindo, será convidado novamente para estar conosco com o Major Daniel Abreu, com os guardas municipais da região, para aprofundarmos o debate. Bora trabalhar. Muito bom. General, muito obrigado pela visita. Nosso deputado federal, Eduardo Pazuello. Tamo Foi um junto. prazer recebê-lo. Rodrigo, tu é o cara. Tamo junto. Valeu. Tamo junto.